Acelera Mundo! Seja bem-vindo! Estamos no ar, sim, estamos, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você assistindo no horário que for, no ar com mais uma live aqui do canal Esporte Total, momentos emocionantes, com muita informação pra você. Já ativa as legendas, a dica tá aí na tela pra você. Estamos em 12 idiomas, lembrando que durante a live não tem legendas, mas na sequência, logo que a live acabar e for processada pelo YouTube, sempre enviaremos as legendas em vários idiomas para você acompanhar a hora que você quiser. Compartilhe esse vídeo com seus amigos de outros países e nos dê uma força. No ar mais uma live trazendo o motociclismo em destaque no dia de hoje, falando principalmente da MotoGP. Lembrando também que nossas lives são em formato boletim, com várias notícias no mesmo vídeo, sendo que falaremos primeiramente sobre aquela que dá título ao vídeo, pois é por causa dela que você está aqui, não é verdade? Mas fique até o fim, sempre temos muitas informações interessantes. Assuntos da live de hoje. Engenheiro da Suzuki vai para a Honda. Começou a contagem regressiva para o calendário de testes da temporada 2023 da MotoGP. A nova regra da MotoGP que iria beneficiar a Suzuki. Jonathan Rea está bem perto de bater o recorde de Giacomo Agostini este ano. A partir de 2024, os combustíveis da MotoGP, além de sintéticos, terão origem orgânica. Toprak Razgatlioglu não tem vontade de ir para a MotoGP. Bagnaia e Bautista vão usar o número 1. Todos consideram Marc Marquez o favorito ao título da MotoGP. Marc Marquez descartado na Ducati? Motor V4 da Yamaha só virá depois de 2026? Pilotos da MotoGP podem passar por testes de bafômetro. Brad Binder espera que os fãs voltem a lotar os circuitos. Conheça também quanto foi o público em 2022. E Quartararo retorna aos treinos de MX. Esses são então os assuntos de mais uma live aqui do canal, Esporte Totalmente Emocionantes. E o assunto que abre o nosso vídeo de hoje, deixa eu colocar a imagem aqui na tela para você. Vem comigo então, porque vale a pena. Muitas informações interessantes, como você já acompanhou através das manchetes. Já vou contar tudo pra você a partir de agora. Antes um recadinho, lembrar você, deixa o like aí, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários sobre os esportes que nós abordamos aqui no canal, né? Falamos do automobilismo, especialmente Fórmula 1, também do mundo das lutas, especialmente o UFC, e também o motociclismo, especialmente a MotoGP. Então aguarde sempre as informações. Lembrando que nós transmitiremos aqui também no canal as melhores corridas e lutas ao vivo em 2023. E sem demoras, vamos então ao primeiro assunto de hoje, que dá título à nossa live. E não deixe de comentar aqui embaixo no chat, eu vou interagindo com você conforme você vai comentando. E não deixe também de acessar nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Interaja conosco lá. Salários milionários dos pilotos da MotoGP. Imagem relacionada na tela. Como os desportistas de elite de várias modalidades, os pilotos de MotoGP são pagos com ordenados muito acima do comum dos mortais. Muitos deles acima da marca do €1 milhão. Embora existe o fato de nunca sabermos bem ao certo quais são as quantias envolvidas, já que é uma matéria contratual que costuma não ser revelada oficialmente. No entanto, o prestigiado jornal La Gazzetta dello Sport divulgou os salários do ano passado dos pilotos de MotoGP. Marc Marquez da Repsol Honda, que é ex-campeão da classe rainha, mantém-se como mais bem remunerado, recebendo €12,5 milhões por ano. Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha, ficou bem atrás do seu ex-colega de fábrica, com €6 milhões recebidos pelo ano de trabalho. E o colega de fábrica dele o ex-colega de fábrica é o Maverick Viñales, né? Que ganhou €10 milhões em 2022, uma vez que representa a Aprilia, a fábrica que está longe de ser dos fabricantes mais bem apetrechados financeiramente.
Miguel Oliveira, que representou a Red Bull KTM, ficou na segunda metade da tabela, de acordo com a publicação italiana, com 625 mil euros. Mesmo assim, mais do que o colega Brad Binder, que terá encaixado 500 mil euros em salários em 2022. No fim da tabela estão os rookies que terão recebido 250 mil euros. O Daryl Binder, da RNF MotoGP Team, o Marco Bezzecchi, da Money VR46 Racing Team, o Raul Fernandes e o Remy Gardner, da Tech 3. Repetimos que essa lista salarial é veiculada pelo jornal La Gazzetta dello Sport, não havendo, como seria de se esperar, informações oficiais públicas prestadas pelas equipes acerca de uma matéria contratual reservada. Vamos então, vou colocar na tela aqui para você. Vamos à imagem com, então, os salários dos pilotos. Vamos navegar aqui pelo nosso novíssimo site. Tem novidade no site agora, hein? Acesse aí. Nosso site agora tem uma rádio aí no topo, né? Vamos pegar aqui a matéria. Já verifica aí a velocidade com que o nosso site abre, depois eu falo sobre isso. Vamos lá então, salários da MotoGP. Marc Marquez, Repsol Honda, 12,5 milhões de euros por ano. Maverick Viñales, Aprilia, 10 milhões de euros. Fábio Quartararo, Monster Energy Yamaha, 6 milhões de euros. Joan Mir, da Team Suzuki. Vou só mudar aqui. Joan Mir, Team Suzuki X-Star, 6 milhões de euros. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, 5 milhões de euros. Paul Espargaró, Repsol Honda Team, 13,5 milhões de euros. Alex Rins, Team Suzuki X-Star, 3 milhões de euros. Franco Morbidelli, Monster Energy Yamaha, 3 milhões de euros. Jack Miller, Ducati Lenovo Team, 3 milhões de euros. John Zarco, Prima Pramac Racing, Ducati, 2 milhões de euros. Alex Marques, LCR Honda, 1 milhão de euros. Jorge Martin, Prima Pramac Racing, Ducati, 1 milhão de euros. Alex Espargaró, Aprilia, 750 mil euros. Miguel Oliveira, Red Bull KTM, 625 mil euros. Brad Binder, Red Bull KTM, 500 mil euros. Takaaki Nakagami, LCR Honda, 500 mil euros. Enea Bastianini, Gresini Racing Ducati, 375 mil euros. Fábio Di Giantonio, Gresini Racing Ducati, 375 mil euros. Luca Marini, da Money VR46 Racing Team Ducati, 300 mil euros. Daryl Binder, Wichu Yamaha RNF MotoGP Team, 250 mil euros. Marco Bezzecchi, da Money VR46 Racing Team Ducati, 250 mil euros. Raul Fernandes, 250 mil euros, da Tech 3 KTM. E também o Remy Gardner, Tech 3 KTM, mesmo salário, 250 mil euros. Em real passa de 1 milhão todos eles, né? Mas em euros, os milionários são aqui do Jorge Martin pra cima, né? Jorge Martin, Alex Marques, John Zarco, Jack Miller, Franco Morbidelli, Alex Rins, Paul Espargaró, Pecco Bagnaia, Joan Mir, Fábio Quartararo, Maverick Viñales e o Marc Marques. Marc Marques ganha o Mir e o Quartararo juntos e mais que a maioria, né? Tá, então, salários da MotoGP que você acompanhou aqui no nosso canal. Esse foi então o primeiro assunto de muitos que teremos hoje. Vai deixando o like já aí, se inscreva no canal, acione o sininho. Clique em todas as notificações, imagem relacionada na tela. Próximo assunto.
Após a temporada de MotoGP 2022, fracassada e 3 sextos e últimos lugares consecutivos no Campeonato de Construtores, uma ação teve que ser tomada na Honda Racing Corporation, a HRC. Depois de uma temporada de MotoGP sem vitórias e apenas 2 lugares no pódio, era preciso uma lufada de ar fresco. Novas ideias são necessárias porque a Honda RC213V carece de inovações técnicas, chassis e eletrônica há quase 3 anos, e há uma necessidade particularmente urgente de ação com a aerodinâmica. Desde o GP de Silverstone, em agosto, ficou claro que o diretor técnico Takeo Yokoyama perderá o cargo que ocupa desde 2017. Ele agora recebeu novas tarefas no Japão e não virá mais às corridas. No ano passado, os responsáveis da HRC só se referiam aos sucessos de 2013 a 2019, quando o Marc Marques se sagrou 6 vezes campeão do mundo de MotoGP em 7 anos. A explicação e desculpas, para o fracasso foram dadas, como as consequências da pandemia, as restrições de viagem em 2020 para os japoneses e assim por diante. Mas a Suzuki venceu o Mundial de MotoGP de 2020 com o Mir. A Yamaha triunfou em 2021 com o Quartararo e também lutou pelo campeonato em 2022. As duas também são japonesas, A Suzuki ainda conseguiu 2 vitórias nos últimos 3 grandes prêmios de 2022, apesar de sair da competição. Alex Rins deu 2 lembretes aos adversários em Phillip Island e Valência. Há algum tempo especula-se sobre como a alta admiração da HRC será reorganizada para 2023, porque Marc Marques exigiu uma nova abordagem e uma maior velocidade de desenvolvimento da HRC quando voltou a Spielberg em agosto. Ele apresentou os fabricantes europeus Ducati, Aprilia e KTM como principais exemplos. Em uma entrevista recente ao site speedweek.com, o piloto de teste da HRC, Stefan Bradl, pediu mais coragem para assumir riscos. E todos os outros pilotos regulares concordaram no outono de 2022, dizendo: não recebemos nenhuma atualização de tecnologia útil desde o início da temporada em Doha, em março, fecha aspas. Marques parecia sóbrio depois de terminar em 13º no teste de Valência em novembro. Abre aspas, esta não é uma moto com a qual podemos vencer corridas. Ele suspirou, sobre o protótipo 2023. E não precisamos de um passo, mas de vários. Mas estamos ficando sem tempo, na ocasião, disse o Marc Marques. A propósito, a Honda assinou 2 novas duplas de pilotos com Marc Marques e Joan Mir na Repsol e com Taka Nakagami e Alex Rins na LCR. Portanto, o presidente da HRC, Shinya Wakabayashi, ele assumiu este cargo em abril de 2021, teve que agir. Interinamente, Shinichi Kokubo assumiu um papel mais forte na HRC e, por exemplo, conseguiu o acordo do braço oscilante de alumínio com a Kalex. Enquanto isso, a suspeita de cooperação com o fabricante de escapamentos Akropovic também foi confirmada. Enquanto as equipes Repsol e LCR participavam de treinamentos na HRC no Japão na semana passada e montavam as novas motos de MotoGP para o teste de Sepang, a notícia era: a HRC está prestes a anunciar uma importante decisão de pessoal. De acordo com a pesquisa do site speedweek.com, há uma surpresa, porque Ken Kawashi, o bem-sucedido gerente técnico da Suzuki X-Star, será apresentado em breve como novo diretor técnico da HRC. Entre os principais gerentes extremamente leais do Japão, uma transferência tão proeminente é considerada uma raridade, especialmente porque Kawashi agora é um veterano da Suzuki, depois de mais de 10 anos, que acompanhou o regresso da Suzuki ao Campeonato do Mundo de MotoGP, juntamente com David Brivio. Desde o ex-chefe de projeto da Yamaha MotoGP, o Ishiro Yoda, que após a temporada 2004 apenas se mudou pouco antes do Natal, com o conhecimento do bem-sucedido motor de fábrica M1 de Rossi para Kawasaki na equipe de fábrica da MotoGP, nunca um técnico japonês tão proeminente mudou de frente. Tá aí
Essa carinha que você já viu muito comum no paddock da MotoGP. Mas é super normal, né? Porque a Suzuki, além de ter ido bem até no final da temporada 2022, ela não existe mais no campeonato. Então, os bons funcionários da marca certamente são adquiridos pelas outras, né? Como também a Honda adquiriu o Mir e o Rins. Será que agora vai? Vamos aguardar. Tá aí essa carinha frequente na Suzuki, você verá ela agora na HRC. Próximo assunto. Mas antes, um rápido recadinho. Acesse nosso site, que eu vou colocar a imagem aqui na tela para você. informatudo.com.br, e se você colocar /esportes, você acessa os esportes. Este é o nosso link. Lá, além das informações, também tem a nossa rádio com os maiores clássicos de todos os tempos. Confira aí, novidade no nosso site. Próximo assunto, começou a contagem regressiva para o calendário da temporada 2023 da MotoGP e também do Mundial Superbike. Após o final da temporada 2022, houve um dia de testes para os ases da MotoGP em Valência, no dia 8 de novembro, que terminou com o melhor tempo estabelecido por Luca Marini. Em seguida, os pilotos regulares se despediram das férias de inverno de 3 meses. A nova temporada da MotoGP tradicionalmente começa com o teste Shakedown para pilotos de teste novatos, de 5 a 7 de fevereiro de 2023 no circuito internacional de Sepang. Para todos os pilotos regulares, as coisas só vão acontecer na Malásia com o teste oficial de Sepang, de 10 a 12 de fevereiro. Segue-se um teste de 2 dias em Portimão, de 11 a 12 de março, antes do Autódromo Internacional do Algarve. De 24 a 26 de março será o palco da abertura da temporada 2023 e, portanto, também da primeira corrida sprint. De acordo com o novo regulamento de testes, há apenas 2 dias de teste oficial de 1 dia para os pilotos da MotoGP durante a temporada. Depois do GP da Espanha em 1º de maio em Jerez e depois do GP de São Marino em 11 de setembro em Misano. As categorias de Moto3 e Moto2 vão iniciar a nova temporada em março com testes privados no circuito de Jerez Ángel Nieto, onde estarão presentes todas as equipes e pilotos. A prova oficial das turmas pequenas está então agendada para os dias 17 a 19 de março, lá em Portimão. 2 dias de teste oficiais também são disponíveis para os pilotos de Moto3 e Moto2 durante a temporada. Após o GP da Espanha, em 2 de maio, em Jerez, e após o Grande Prêmio da Inglaterra, em 7 de agosto, em Silverstone. A Moto E, que também alcança o status de Campeonato do Mundo para 2023, inicia sua primeira temporada com máquinas Ducati, com testes em Jerez, de 6 a 8 de março, e Barcelona, de 3 a 5 de abril. Vamos às datas então. MotoGP, 5 a 7 de fevereiro, já inicia. Isso é semana que vem, domingo, né? Sem ser o próximo, no outro domingo, dia 5 de fevereiro. Shakedown, teste Sepang. Também dia 10 a 12 de fevereiro, teste de Sepang. 11 a 12 de março, teste Portimão. 1 de maio, Jerez, depois do GP da Espanha. E 11 de setembro, Misano, depois do GP de San Marino. Moto 2, testes 2023. 14 e 15 de março, teste privado em Jerez. 17 a 19 de março, IRTA, teste de Portimão. E 2 de maio, Jerez, depois do GP da Espanha. E 7 de agosto, Silverstone, depois do GP da Inglaterra. Moto 3, testes 2023, 9 a 10 de março, teste privado em Jerez, 17 a 19 de março, e RTA, teste de Portimão. 2 de maio, Jerez, depois do GP da Espanha, e 7 de agosto, Silverstone, depois do GP da Inglaterra. Moto E, testes 2023, 6 a 8 de março, Jerez, na Espanha. 3 a 5 de abril, na Catalunha, também na Espanha. Tá então as datas dos testes da MotoGP, Moto 2, Moto 3
e Moto E. E o Mundial Superbike? O Mundial Superbike inicia nos dias 25 e 26 de fevereiro, mas até lá ainda vai haver ação em pista, com os habituais testes de preparação, embora apenas um seja oficial da Dorna. Depois de algumas equipes terem ensaiado em Jerez no ano passado, mês de dezembro, os primeiros testes deste ano civil estão marcados para o mesmo circuito a 25 e 26 de janeiro. Começa hoje, portanto, né? A Aruba IT Ducati e Álvaro Bautista, campeões de 2022, estarão em ação, assim como várias equipes independentes e até rookies, entre eles Danilo Petrucci, da Barney Spark Racing Team Ducati, e o Lorenzo Baldassari, da GMT 94 Yamaha. Também irão rodar equipes e pilotos do Mundial de Supersport. Dias depois, a 31 de janeiro e 1º de fevereiro, é a vez do Autódromo Internacional do Algarve acolher pilotos e equipes, com um alinhamento que se espera idêntico ao de Jerez. O único teste oficial será de 20 a 21 de fevereiro no circuito de Phillip Island, na Austrália, que também acolherá a rodada inaugural, e aí estará todo o pelotão. Vamos às datas então: Mundial Superbike, Jerez, 25 de janeiro e 26 de janeiro, da Kawasaki. Em Portimão, 31 de janeiro a 1 de fevereiro, da Ducati. Phillip Island, 20 de fevereiro e 21, teste da Dorna. Aragão, 22 de março a 23, da Kawasaki. Barcelona, 1º de abril a 2 de abril, Kawasaki. E Misano, de 11 de maio a 12 de maio, teste da Ducati. Assim que sair os resultados, estará ou aqui no YouTube ou lá no nosso site, né? informatudo.com.br, o link está aqui na descrição. Falar aqui no canal, você perdeu o último vídeo que trouxemos aqui, é um vídeo bem interessante, o que há de novo para a Moto 2 em 2023. Acesse lá, tá aqui na descrição, aqui nos vídeos do canal. Próximo assunto, imagem relacionada na tela, a nova regra da MotoGP iria beneficiar a Suzuki, olha só, né? Chegando à temporada de MotoGP 2023, as coisas pareciam estar melhorando para a Suzuki, 2022, né? Com 2 pilotos rápidos e uma moto revitalizada que prometia ser tão competitiva quanto no ano 2020, quando conquistou o título. E as coisas estavam exatamente em curso. Também até que a notícia bombástica chegou em maio passado de que a Suzuki se retiraria da série no final da temporada. A equipe ficou chocada. Ela saiu em alta com as 2 vitórias do Rins nas últimas 3 corridas do ano, mas mesmo com o aumento tardio, a Suzuki foi apenas a 5ª de 6 na classificação de fabricantes e a 6ª no campeonato de pilotos, de equipes. Sua campanha final foi principalmente uma história de potencial não realizado, pelo menos em comparação com o otimismo da pré-temporada. Talvez haja uma questão ainda maior para a qual nunca saberemos a resposta. O que teria sido possível para Rins e seu companheiro de equipe John Mir em 2023, enquanto a MotoGP se prepara para uma mudança de regra aparentemente pequena, mas significativa, entrar em vigor? A questão da pressão mínima dos pneus foi levantada pela primeira vez no meio da temporada 2022, quando um gráfico pós-corrida vazou para o jornalista Matt Oxley, mostrando quantos do grid não estavam em conformidade com os valores especificados pelo fabricante de pneus, a Michelin. Introduzido principalmente como uma questão de segurança para garantir que pressões perigosamente baixas, algo que apresenta uma vantagem de desempenho, pelo menos a curto prazo, não provoquem falhas nos pneus, pode ser uma regra, mas ainda não foi aplicado, pois os fabricantes receberam um ano para concluir um sistema de monitoramento de pressão dos pneus em funcionamento. A grande variedade de valores exigidos deveu-se aos próprios pneus, mais do que a qualquer coisa que as equipes estivessem deliberadamente fazendo de errado. Sobrecarregados por um enorme avanço nas forças geradas por uma máquina moderna de MotoGP, com dispositivos de altura, de rodagem e extensa aerodinâmica, os pneus tornaram-se excepcionalmente sensíveis às flutuações de pressão,
algo que deve ser levado em consideração pelas equipes que montam uma moto. Isso envolve uma aposta inerente, que deve ser feita antes mesmo de uma corrida começar. Espere estar no meio do pelotão e reduza a pressão inicial, sabendo que o calor gerado a seguir nas outras motos aumentará. Mas com o risco de você se encontrar na pista livre e não atingir então a pressão mínima. Como alternativa, se você está largando na frente do grid e está buscando uma fuga limpa, táticas padrão da Yamaha e Suzuki, graças à alta velocidade de curva de seu motor de 4 cilindros em linha, mas fica atolado em uma luta contra as Ducatis, você terá problemas, porque a pressão fica muito alta e você fica efetivamente andando no gelo. Embora o ônus recaísse sobre as equipes para garantir que os pilotos não começassem as corridas com pressões perigosamente baixas, um sistema de monitoramento de controle nunca foi obrigatório antes de 2023, portanto a regra nunca poderia ser introduzida adequadamente. Em vez disso, como havia diferentes sensores e diferentes formas de processar os dados coletados na pista, um sistema poderia mostrar uma pressão muito baixa para um piloto e muito alta para outro, enquanto ambos estavam dentro dos limites legais. Isso vai mudar para essa próxima temporada, porém, como um novo sistema de monitoramento de pressão dos pneus de controle está chegando. Detalhes específicos ainda precisam ser definidos pelos chefes da série, mas parece que, sob a nova regra, qualquer volta única nos treinos de qualificação com temperatura muito baixa será excluída e os pilotos que completarem mais da metade da distância total da corrida abaixo do limite será desclassificado. Então, com isso, como isso afetaria a Suzuki para 2023? Bem, parece que em meio a todos os fabricantes sendo pegos em vários pontos durante 2022 por estarem fora dos valores especificados pela Michelin, Rins e Mir foram os dois mais consistentes dentro da margem. Em várias ocasiões, isso prejudicou o desempenho dos dois pilotos, já que os rivais fugiram com pressões mais baixas e tiveram um benefício no tempo de volta. Algumas fontes bem posicionadas dentro do paddock sugerem que outras fábricas que estiveram consistentemente fora dos limites podem perder até um segundo por volta em 2023, agora que serão forçados a trabalhar dentro da letra da regra, em vez de cumprir as regras de acordo de cavalheiros do ano passado, que significava que ninguém foi punido. Isso potencialmente poderia ter aberto uma porta para a Suzuki, em particular, prosperar novamente. Isso sempre será hipotético, claro, agora que a Suzuki se afastou do campeonato, mas com as novas regras ainda definidas para entrar em vigor quando a temporada começar em março, pelo menos dará a oportunidade de avaliar o quanto de obstáculos no tempo de volta os outros estão carregando agora. Como já falamos aqui em outra matéria, o detalhe dos pneus é extremamente relevante. Isso aqui é óbvio, se o pneu tá murcho, um pouco murcho, a área de aderência da banda é maior em contato com o solo do que com ele cheio, ficando ovalado, Então, com mais aderência, mais tempo de volta. Já pensou, a Suzuki poderia ser muito... Imagina um segundo por volta. Seria muito beneficiada. Só que não, dona Suzuki? Só que não. Não deu, Pra ver como um detalhe pequeno, como os pneus podem fazer toda a diferença. Suzuki andou certinha, como não tinha regra, acabou não sendo beneficiada. Vamos ao chat, já temos nossos espectadores comentando. Você interage e eu trago aqui a informação. Alô, Nilo, Bob, opa! E de repente uma live. É verdade. Como eu não trabalho ainda exclusivamente para o YouTube, gostaria de fazer isso no futuro, quem sabe, Com o seu like aí, com a sua participação, compartilhamento do link, enfim. Quem sabe um dia eu vivo só do canal, aí poderemos ter horários específicos e também mais lives, Apesar que não foi de repente não, eu já programei ela faz umas 3 horas. Tava aqui programada no canal como que eu iria fazer ela hoje. Certo? Mas valeu, Nilo. Obrigado aí pela sua participação. Vai comentando aí. Vai deixando o like também. Se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim o canal cresce e você ganha mais e mais conteúdo.
Compartilhe nosso link também com seus amigos, grupos de moto aí. Assim o canal cresce mais e mais. Próximo assunto. Mas antes um recadinho. Você que tem preguiça aí de compartilhar, pode ajudar financeiramente também. Nosso Pix está aí na tela. Você pode doar qualquer valor nessa causa em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo, hein? 2 Pix aí, 2 códigos na tela pra você que mora no Brasil e usa Pix. Tá aí uma oportunidade. Imagem na tela. Jonathan Rea. Essa fera aí. Essa matéria anterior dos pneus aí, só aqui que sai, hein? Eu garanto que isso aqui é o maior canal do Brasil sobre moto velocidade. Maior canal do Brasil. Pelo menos em quantidade de informação. Essa matéria da Suzuki aí, duvido você achar em outro site. Duvido. Do Brasil, não. Giacomo Agostini. Você conhece, né? É o piloto que mais títulos conquistou em grandes prêmios, naquilo que hoje é conhecido como MotoGP. E detém no seu nome um total de 15 campeonatos ganhos. Durante o tempo que competiu no Campeonato do Mundo, Agostini somou um total de 122 vitórias. E em 2023 pôde vir a ser superado por Jonathan Rea, 6 vezes campeão mundial de Mundial Superbike. É verdade que o Rea não corre na MotoGP, mas em termos de vitórias absolutas em corridas de velocidade e num campeonato do mundo, o britânico está bastante perto de ultrapassar Agostini. O piloto da Kawasaki é dono de 121 triunfos, 118 em Mundial Superbike e 3 no SSP, e está a poucas vitórias de superar o italiano nesse aspecto. Por outro lado, Agostini tem 68 corridas ganhas em 500 cilindradas e outras 54 em 350. Olha só, o Agostini 122 e o Rea 121. Uma vitória eles estão a empatar, hein? Fantástico, vamos acompanhar isso. Lembrando que vamos narrar aqui no canal em 2023, como sempre, como já fazemos há 2 anos, vai ter corrida ao vivo aqui do Mundial Superbike. A hora que o Rea ganhar 2 corridas, ele terá superado então Giacomo Agostini. Mais uma que você só fica sabendo aqui no canal Informa Tudo. Capricha aí, hein? E... abre aspas, é uma estatística para a qual olho e sei que os rapazes têm algo preparado há algum tempo, disse o Rea, quando ganhou lá em Phillip Island em 2022, segundo o site MotoSun. Importa também lembrar que além das vitórias, ele acumulou ao longo de sua carreira, o Rea conseguiu ainda triunfar em 2 ocasiões, nas 8 horas de Suzuka em 2012, com uma Honda, e 2019 a bordo de uma Kawasaki. Então fique ligado nesta informação. Temos mais chat por aqui, vamos lá, trazer a imagem do chat. Nosso espectador comentando conosco. Sou um novo inscrito, valeu, Leonardo Araújo, acabamos de ganhar um inscrito, mas que maravilha, fico feliz com isso. Tamo junto, hein? Acelera Mundo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao canal, ao maior canal do Brasil sobre moto velocidade. Mas aqui tem outros esportes também. Navegue aí. Navegue aí pelo canal. Próximo assunto! Mas antes um recadinho. Confira nosso canal sobre críticas de cinema. Acesse aqui no YouTube, pois nós também falamos de cinema aqui na internet. O canal se chama Críticas de Cinema by Ariel. E o canal traz, além de críticas de filmes, filmes novos e antigos, filmes completos para assistir. Só clicar aqui embaixo no nome do nosso canal, você vai lá em meus canais e você encontra sempre assuntos muito interessantes. O assunto da última crítica é o filme Warrior, ou Guerreiro, lá de 2011. Recomendo para você, hein? Muito bom. Lá no canal tem já 225 críticas de cinema para você assistir. Gosta de cinema? Então se inscreve. Deixa o like também, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Canal de cinema nosso aqui na internet. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. A partir de 2024, os combustíveis da MotoGP, além de sintéticos, terão origem orgânica. Fico feliz com isso, né? A MotoGP, assim como a Fórmula 1,
já anunciaram que o futuro é com combustível sintético e não elétrico. Que bom, né? Os roncos agradecem, né? Vai seguir roncando como sempre. Vamos falar então desse assunto que é muito importante, né? Combustível sintético na MotoGP. Já tem vídeo aqui no canal falando, o Mark Marques testando o Repsol dele com combustível sintético. Aqui tem riquíssima informação. Quer saber de algo sobre a MotoGP? É só pesquisar aqui no canal. Certamente o assunto está aí. E se o assunto que você quer saber não estiver, comente, deixa o pedido, ó. Ô Ariel Silva, fala aí de tal assunto da MotoGP que eu quero saber. Então deixa a sua pergunta aí nos comentários e eu vou trazendo a informação em vídeo novo. O próximo desafio técnico que aguarda os engenheiros da MotoGP é a introdução de e-fuels, ou seja, combustível sintético. Combustíveis que não são de origem fóssil, como é a gasolina. De acordo com o regulamento atual, em 2024, todas as 3 classes do campeonato mundial terão que usar motores que queimam combustível que sejam pelo menos 40% sintéticos e que deverão se tornar 100% em 2027. Mas essas afirmações não estão totalmente corretas. Todos os construtores estão se preparando para as mudanças e a KTM anunciou recentemente que escolheu a Mobil 1 como parceira. A empresa, que faz parte do grupo ExxonMobil, terá como foco o desenvolvimento do novo combustível para a RC16, além do fornecimento de lubrificantes. Este é certamente um tópico interessante e é mais aceito pelos fanáticos por gasolina do que pelo combustível elétrico. Mas era preciso uma explicação, e o Corralo Cecchinelli, diretor técnico da MotoGP, deu exatamente isso. Olha só, abre aspas. O que o regulamento especifica é que até 2024, 40% do combustível deve ser de origem não fóssil, o que não equivale a dizer que deve ser sintético, pois é muito possível atender a esse requisito com hidrocarbonetos de origem orgânica. Este requerimento é traduzido em termos mesuráveis por requerer que a fração do isótopo carbono 14 seja maior do que 40% do total de conteúdo em carbono, fecha aspas, disse ele. Como dito acima, nós, fanáticos por gasolina, certamente preferimos o combustível sintético em vez da eletricidade. E esse parece ser o acertado futuro dos esportes a motor, assim como eu já disse, né, também faz a MotoGP. Inclusive na Europa, né? Na Europa, já temos países pensando em proibir carros elétricos em determinadas estações, devido à escassez energética causada pela guerra. Já pensou? Quem diria, né? Quem diria, meus amigos? Todo mundo dizia, o futuro é elétrico. Ainda é, claro, né? Ainda está no futuro e no presente já também o elétrico. Mas o combustível sintético entrou de vez nesse futuro, porque eu repito, acertadamente, tanto a Fórmula 1 como a MotoGP estão seguindo esse caminho. Que bom, né? Vamos continuar com esse ronco fantástico dos motores a combustão. Temos mais chat? Vamos lá então. Alô Nilo Bob, sigo muitos canais de tudo que se possa imaginar. Hoje estava assistindo um dos meus canais favoritos sobre o mundo da Fórmula 1 e por lá, além de notícias, como se tem também por aqui. Lá também tem uns vídeos sobre histórias e curiosidades no maior estilo documentário. E sobre a MotoGP não acho. Seria uma boa para o canal aqui ter algo parecido sobre o mundo das duas rodas. Sobre pilotos, equipes, circuitos e mais. O canal a quem me refiro em questão é o também excelente Splash and Go. Bela sugestão, vamos anotar aqui. Só que lembrando, né, nós estamos sozinhos aqui no canal. Não temos comentarista, não temos auxiliar, não temos secretária. Sou eu e minha xícara de café e meu copo d'água, quando é uma live, né? Então vamos devagar, né? Tem muita coisa que eu gostaria de fazer. O dia que eu puder trabalhar só pro canal, pode ter certeza, você terá muito mais conteúdo. Mas hoje esta não é a minha realidade. Então não dá, né? Mas no futuro, obrigado aí pela sua
sugestão. Gostaria sim de trabalhar só para o canal. Assim certamente teríamos muito mais informações. Por isso eu peço sempre, ajude financeiramente com o nosso Pix. Se você não pode ajudar financeiramente, tudo bem. Ajude com o like, com a inscrição, compartilhando. Não adianta só você dar o seu like. Ajuda, claro, mas eu preciso que você compartilhe. Que você pegue o link dessa live agora e coloque lá no seu grupo de WhatsApp sobre moto e escreva lá. Ó pessoal, vamos dar uma força para esse canal aqui, ó, que traz informação sobre motociclismo. Se tiver 256 pessoas no grupo e 10% vierem para cá, porque é a média, né? Não adianta, você não consegue 100% em nada. Na internet eu já percebi que é 10%. Se eu tenho... O dia que eu tiver 1 milhão de inscritos aqui no canal, eu terei 100 mil visualizações nos vídeos em média. É assim que funciona, não sei porquê, mas é assim que funciona, né? Como eu tenho quase 3 mil inscritos, são o quê? 200 a 300 visualizações. Segue a mesma média, é 10% dos inscritos que realmente, efetivamente, assistem os seus vídeos. Eu já acompanhei isso em grandes canais, é a mesma coisa. Canal com 1 milhão tem 100 mil views em média. Funciona assim aqui na internet. Então eu preciso de mais inscritos. Pega o link aí. Esqueça o like agora, mas pegue o link e compartilhe nos seus grupos. Isso é muito mais importante. Faça tudo, claro, né? Mas compartilhar o link é muito importante, porque o YouTube não entrega, né? O YouTube não entrega pra todo mundo, não adianta. Eu preciso que você descubra o meu canal e venha pra cá. E através do link é uma ótima forma disso acontecer. Porque a rede social ela é magnífica nessa parte. Próximo assunto, mas antes um rápido recadinho, acesse também nosso outro canal aqui na internet, o canal Informa Tudo, o canal do Ariel Selba, canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo no nome do canal, ir em meus canais, e você vai encontrar, ou pesquise por Ariel Selba, que é o meu nome aqui no YouTube. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes, não esquece do like, inscrição, aquela coisa toda. E o assunto do último vídeo foi: suplementos de vitamina D podem ser menos eficazes em pessoas com sobrepeso. Sempre assuntos bem interessantes. Se você gosta de assuntos gerais, acesse lá. Está gostando da live? Então, live assim com muitas informações. Então deixe o like e o seu comentário. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. E o Toprak Razgatlioglu não tem vontade de ir para a MotoGP, é verdade, é verdade? Tem tanta gente aí indignada porque ele ainda não foi. E agora ele não tem vontade, essa é a informação, vamos lá. Vamos falar então sobre Toprak Razgatlioglu. Toprak Razgatlioglu competiu pela Kawasaki Puset Racing antes de rumar à equipe oficial da Yamaha, na qual se sagrou campeão do mundo em 2021. E muito já falamos aqui sobre a possível ida dele à MotoGP em 2024. O melhor piloto da equipe e para muitos do Mundial Superbike salienta agora que o turco não tem interesse em rumar à MotoGP, a menos que uma proposta tentadora o faça mudar de ideia. E quem disse isso? O chefe da Kawasaki, olha só. Abre aspas, ao contrário de tantos outros, Toprak não tem o desejo de ir para a MotoGP. É claro que ele gosta da ideia, mas apenas quer mudar de paddock se lhe derem um pacote competitivo vencedor. Caso contrário, ele ficará feliz por continuar no Mundial Superbike, onde já tem uma moto competitiva. Acho que se ele deixasse a Yamaha, preferiria continuar no Mundial Superbike, mas todas as ofertas que possa receber podem mudar isso. Palavras de Puset ao Moto Sprint, site Moto Sprint. O empresário e mentor da carreira de Toprak, o Kenan Softoglu, compartilha da mesma ideia, conforme vídeo que nós já fizemos aqui no canal. Pesquise depois aqui. Gestor da carreira de Toprak Razgatlioglu, o Softoglu, impõe uma condição para a ida à MotoGP. Fizemos esse vídeo, ele está aqui no canal. Será que Toprak realmente tem uma moto tão competitiva assim? Ano passado ele apanhou da Yamaha, da Ducati, né? Será que não vai se repetir isso esse ano? Competitiva ela é, mas na maioria das pistas não. Mas essas são as palavras então do chefe da Kawasaki. Recorde-se que o piloto turco já efetuou um teste com o protótipo da Yamaha da MotoGP, a YZR M1, e desde então os rumores da sua ida à classe rainha têm se adensado. Ainda mais porque Franco Morbidelli tem estado em baixa forma desde a chegada à equipe oficial da Yamaha, desde as últimas corridas de 2021. Sobre os testes de Toprak na MotoGP, também tem um vídeo aqui no canal, hein? Aqui tem de tudo.
Toprak Razgatoglu divulgou tempos feitos com a M1 da MotoGP. É verdade, o vídeo está aqui, perdeu? Então depois da live pesquisa aí. Anota num papel para não esquecer, depois da live você pesquisa. Próximo assunto, imagem relacionada na pista. Bagnaia e Bautista vão usar The Number One. O que Nick Hayden, Kaiser Stoner, Jorge Lorenzo têm em comum? Simples, o fato de após o título mundial terem abandonado os seus icônicos 69, 27 e 99, respectivamente, para o número 1, para o próximo campeonato. Para os pilotos modernos, a decisão de usar o número 1 é bastante relutante, porque o seu número oficial, com o passar dos anos e das modas, tornou-se um elemento distintivo e de merchandising. Serve para vender. Esse elemento foi explorado bastante, mas certamente 99% dos pilotos não merecem a honraria de ter, no final de suas carreiras, uma aposentadoria do número. Também é verdade que outros dos elementos distintos de um piloto, seu capacete também foi mercantilizado demais. Se Barry Sheene, de fato, correu praticamente toda a carreira com o número 7 e um capacete com a efígie do Pato Donald, até Valentino Rossi, que nunca trocou seu icônico 46, modificou o desenho do capacete, embora mantendo muitas vezes o Sol e a Lua emblemáticos. Para nós, o elemento identificador do piloto sempre foi o capacete. Giacomo Agostini, hashtag 1 para sempre, lembramos-nos mais dele pelo seu capacete tricolor, mas é verdade que no passado os números, salvo o raro caso de Sheene, foram atribuídos com base na colocação do ranking do ano anterior. Então, os números além da venda de bonés e camisetas não contam mais? Não é verdade. Para os fabricantes, ostentar o número 1 na carenagem, agora apenas na frente, infelizmente, para oferecer uma imagem mais limpa, ainda é motivo de orgulho. E é por isso que neste inverno, fortalecida pelo duplo triunfo da MotoGP na Superbike, a Ducati pressionou suavemente Pecco Bagnaia e Álvaro Bautista a adotá-la, já que não é obrigatório. Oficialmente, ambos realizaram um comunicado nas redes sociais e em entrevistas, adiando a decisão para esta segunda-feira, quando a apresentação oficial aconteceu nas neves de Madonna di Campiglio. Entretanto, uma foto de Bagnaia com o hashtag número 1 ao lado, né, e com um pequeno 63 no inferior, vazou, aparecendo e desaparecendo rapidamente no site da Ducati. Assim como o Bautista se mostrou nas redes sociais com os dois números na mão, o 1 e o 19, que também lembramos nas carenagens do primeiro Fred Spencer. Fast Freddy correu com o hashtag 4 e com o número 1, e com o 19 conquistou o título de 250 em 1985. Resumindo, não é o número que faz o campeão, mas o campeão que faz o número. Mas é verdade, porém, que para a Ducati aparecer com os dois hashtag 1 representados graficamente nas carenagens dos dois campeonatos, protótipos e derivados de produção mais importantes, tem um valor de marca impressionante. Não confie muito em erros, em fotos publicadas por acaso. Até agora, infelizmente, o marketing está em toda parte e os pilotos são bem pagos o suficiente, incluindo taxa de engajamento, prêmios finais e bônus no caso de um título mundial, para abandonar temporariamente seu icônico número pessoal. Além disso, porque secretamente gostariam de ser representados por aquele número 1, que parece ter tanta dificuldade em aceitar. Nós aqui no canal temos a seguinte opinião: a Dorna deveria obrigar o campeão sempre a usar o número 1, já que ela mesma quer crescer entre os fãs, digamos menos apaixonados, né? O famoso fã Nutella. Pois sim, muita gente assiste uma corrida sem saber quem é o piloto a ser batido. Certamente o número 1 na frente da moto ajuda a dar essa resposta àqueles que não são tão apaixonados como nós e conhecedores dos detalhes do motociclismo como nós. E você, o que acha disso? Deixe seu comentário aqui no chat ou aqui na descrição. Tem aquele comentário da maldição do número 1, né?
Mas, sinceramente, isso é uma bobagem, né? Uma grande bobagem dizer que quem usa o número 1 vai ter maldição de não conseguir renovar seu campeonato. É um mero número, como eu disse, muito bom para alavancar os fãs da moto velocidade. Próximo assunto, imagem relacionada na tela. Todo mundo considera o Marc Marquez favorito ao título. Já vai comentando aí se você também acha. Marc Marquez voou para a Áustria para assistir a uma corrida em Kitzbühel como convidado da Red Bull, pouco antes do início dos testes da MotoGP, antes do início da temporada. Por sua vez, foi ao Red Bull Athletes Performance Center em Thalgau, perto de Salzburg, onde se envolveu em alguns testes físicos. Tudo isso seguramente com o intuito de medir seu corpo antes de cumprir a pré-temporada, concretamente de 10 a 12 de fevereiro em Sepang e 12 a 13 de março em Portimão, circuito que abrirá a competição 2023. Abre aspas, infelizmente não posso esquiar e não pude treinar nos últimos anos devido à minha lesão, mas tenho muito interesse nesse desporto e tenho muito respeito por eles. Palavras de Marquez em comunicado recolhido pelo site Corse de Moto. Tudo isso lembra claramente 2017, quando Marquez rodou na neve com uma Honda cujos pneus tinham picos para atravessar a neve. Sem dúvida uma imagem muito curiosa. Antes mesmo de começar a competição, já o colocaram como favorito, especialmente o Enea Bastianini, que disse o seguinte, abre aspas, apenas olhe para os números, ele é o que mais ganhou, vai ser a grande estrela, é o grande favorito. Tenho certeza que veremos um campeão em sua melhor forma novamente e será um prazer desafiá-lo, fecha aspas, disse sobre o piloto de Cervera. O seu irmão Alex Marquez sabe, embora vá rodar com uma Ducati, moto que atualmente tem melhor desempenho que a Honda, abre aspas, depende da moto que tiver à disposição, palavras do piloto da Gresini. Se você não tem a moto certa, não pode lutar por um campeonato mundial de 21 corridas. Mas vejo ele preparado e tenho certeza que será um cliente difícil para todos, inclusive para mim. Abre aspas, o Marquez é capaz de rodar acima dos problemas e pode arruinar os planos da Ducati se estiver fisicamente apto, palavras do Dani Pedrosa. Marquez é imprevisível de um momento para o outro, ele pode trazer algo que você não espera. Ele tem uma capacidade impressionante de vencer com motos que não são perfeitas. Palavras do homem que foi companheiro de equipe do piloto catalão na Repsol. Por fim, Jorge Lorenzo juntou-se a falar de Marquez, abre aspas. Para mim, quem ganhou não foi o melhor, para mim continua sendo o Marc Marquez. Sem ele era muito mais fácil. Com o Marquez 100% na pista, tenho certeza que pelo menos um desses 3 títulos teria ficado nas mãos dele. Palavras do espanhol. Meus amigos, entre os que falaram, sabemos que todo mundo é muita gente, né? Mas entre os que falaram, a unanimidade é total. E você, qual a sua opinião? Tem tantas incógnitas para este ano, né? 2023 será um ano repleto de incógnitas que serão respondidas logo logo, quando o circo da MotoGP pousar no primeiro circuito. E estaremos lá narrando as corridas ao vivo aqui no canal. Tem chat? Vamos lá então. O Nilo Bob escreveu: a não ida de Toprak para a MotoGP será algo como a também não ida de Rossi para a Ferrari? Boa pergunta, né? Para o automobilismo, certamente Rossi na Ferrari teria sido magnífico, mas nós da MotoGP perderíamos nosso ícone, né? Se o público já está ruim em alguns lugares, já vou falar sobre isso aqui na live. Com a saída do Rossi, imagina se ele tivesse saído antes. Já tem um vídeo aqui no canal também para quem perdeu. Pesquise aí, Ferrari espaço Valentino Rossi. Tem um vídeo aqui falando sobre essa quase ida do Rossi para a Ferrari.
Na época, Rossi também tinha a exigência de só ir se fosse para a equipe principal, e a Ferrari queria que ele fizesse ao menos um ano de adaptação numa equipe secundária para aí sim ir para lá. As equipes também não vão arriscar por nada, né? Você pode ser craque na moto velocidade e pode não se dar bem na Ferrari, nos carros, né? Apesar que agora o Rossi está provando que não, né? Nos carros ele conquistou um pódio agora na semana passada. A exigência de Toprak em só ir se for para a equipe de fábrica talvez o faça viver o mesmo que Rossi e, por fim, ficar onde ele está. É verdade, Nilo Bob, a chance do Toprak ficar no Mundial Superbike é grandiosa. Ele já disse, inclusive, que ele quer ser lenda do Mundial Superbike. Tem um vídeo aqui no canal também, ele disse, pesquise aí, Toprak quer ser lenda do Mundial Superbike. A chance dele não ir realmente é muito grande. Ano que vem será ou vai ou racha, né? Se ele não for ano que vem, não vai mais. Eu espero que ele vá. Perderemos muito no Mundial Superbike, mas ganharemos na MotoGP. Mas será que precisa? A MotoGP precisa ganhar mais? Para os fãs Nutella, infelizmente sim, né? Eu, sinceramente, agora, claro que sou um fãzaço do Rossi, mas com ele ou sem ele, para mim, o arrepio aqui no braço é exatamente o mesmo. Mas nem todo mundo é fã como nós, né? Próximo assunto, ainda Marc Marques. Marc Marques está descartado na Ducati? É outra coisa que se fala muito, né? Ele ir para a Ducati, já que o irmão já foi, né? Então vem comigo. O diretor esportivo da Ducati Corse, o Paolo Cibatti, lidou com muitos pilotos ao longo de sua longa carreira. Também viveu momentos doces, como o de hoje, com sua equipe sendo referência no motociclismo, e outros nem tanto. Em uma entrevista recente, o diretor desportivo da Ducati Corse falou sobre algumas questões atuais, mas também olhou para trás para tratar de algumas questões importantes para a marca italiana. Começando pelo presente e futuro, a entrevista foi direcionada para a nova temporada que está chegando. Bagnaia e Bastianini serão a ponta de lança da equipe oficial da Ducati. Ambos os pilotos já nos deixaram duelos intensos na pista em 2022 e agora, com a mesma moto, muitos se perguntam se será fácil administrar a equipe. Paolo, tranquilo e muito seguro, afirma que tudo está sob controle. Ele fala, abre aspas, há pessoas que me dizem como vou gerir 2 pilotos italianos, e eu digo que é melhor gerir 2 pilotos que podem ganhar o campeonato do mundo do que não o fazer. Fecha aspas, Cibatti está então muito feliz com a dupla que formou na Ducati para 2023. Falei em incógnitas agora há pouco, né? Certamente essa aí é uma das incógnitas. Quem vai dominar a Ducati 2023? Alex Marques, que falamos agora há pouco, será que vai bem também na Ducati? Muitas questões que serão respondidas logo logo. Outros assuntos abordados na entrevista outro assunto foi a recente contratação do Alex Marques pela equipe Gresini. Precisamente nos últimos dias pudemos ver as cores da Ducati Gresini e dos seus 2 pilotos. Alex e Fábio Di Giannantonio, no entanto, as perguntas foram direcionadas para as possibilidades de ver Marc Marques correr um dia com a Ducati. E Paolo foi direto, olha só. Marc Marques é um piloto fantástico, mas é 5 ou 6 anos mais velho que os pilotos que temos. Por isso, preferimos focar nos pilotos que estão crescendo com a Ducati. Eles, Marc e Alex, vivem juntos e compartilham muitas coisas, então não tenho dúvidas de que Marc perguntará ao Alex como estão as coisas. Mas nossos planos são diferentes, apontou o italiano. Que banho d'água fria, né, naqueles que, porventura, sonham em ver o Marc Marques na Ducati. A mudança da imagem na Ducati foi drástica a partir de 2021, tendo como pilotos titulares Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. A marca decidiu dar a volta por cima e apostar em pilotos mais jovens. Nesse sentido, Paolo explica como foi a decisão, abre aspas.
Tomamos a decisão de rejuvenescer a equipe, porque chegamos a um ponto em que acreditávamos que não podíamos fazer mais com os pilotos que tínhamos. Passamos 8 anos com o Dovi na equipe e ele conseguiu resultados fantásticos, mas às vezes, nos relacionamentos, chega um momento em que eles não dão mais do que eles mesmos. E acho que foi a decisão certa. Palavras do Paulo, né? Quanto a Dovizioso, Paolo desmentiu o mito de que o italiano pediu um bônus até €500 mil por cada vitória conquistada. Abre aspas. O fato de Dovizioso ter um bônus de €500 mil por corrida em 2017 é uma loucura. Há pilotos que, por não terem um registro de vitórias, podem colocar os prêmios alto porque é raro eles vencerem. Mas o Dovi não é verdade. Fecha aspas, assegurou Sibatti enfaticamente. E se Mark Marques dominar a MotoGP em 2023, será que o Paolo não muda de ideia? Só que daí a Honda não larga ele, né? Claro. O Marques não vai sair da Honda se a Honda melhorar, né? Agora, se a Honda não tiver boa, ele vai atrás de outros lares, ele já falou isso. E aí a Ducati, eu acho que pode sim, mesmo com essas falas do chefe da Ducati, eu acho que sim, ele pode ser uma opção para a Ducati. Mas se o chefe falou isso, quem somos nós para dizer que não, né? Próximo assunto. Imagem relacionada na tela. O motor V4 da Yamaha só virá depois de 2026? A Monster Yamaha Factory Team prometeu ao Fábio Quartararo mais potência do motor para a temporada 2023 da MotoGP. A empresa Marmors do ING Luca Marmorini cuida do 4 cilindros em linha 1000 cilindradas da Yamaha M1 YZR há quase um ano. Fábio Quartararo notou um aumento satisfatório de desempenho na primeira versão 2023 do motor, durante o teste de Misano em setembro. No teste de Valência, após a prova final do Campeonato Mundial em Valência, porém, o campeão mundial e vice-campeão mundial dos últimos 2 anos já não estava tão entusiasmado, porque ele terminou apenas em 9º lugar, meio segundo atrás. No outono, o piloto de testes Carl Crutchlow também relatou com entusiasmo sobre o motor M1 mais potente para 2023. Parece que tudo é bom, ou ia bom, até ser confrontado, ou tudo é bom, até ser confrontado com os tempos dos adversários. Será que o motor Yamaha é ruim, ou na verdade o motor Ducati que é muito bom? Responda aí nos comentários se você souber. O gerente do projeto da Yamaha, o Takashiro Sumi, não contradisse a visão do El Diablo na apresentação da equipe Yamaha em Jakarta na semana passada, quando questionado pelo site Speedweek.com. Ele disse, abre aspas, gostaria de começar dizendo que Carl é um grande trunfo para nosso desenvolvimento na MotoGP. Tivemos muitas oportunidades de testar com Carl na Europa em 2022, depois do Corona. Isso levou a resultados positivos que também esperávamos para o teste de Valência em novembro. Mas, infelizmente, o resultado não foi tão bom quanto esperávamos. E Sumi continua, desde então analisamos todos os dados e pesquisamos os motivos. Agora está claro porque Fábio e Franco ficaram tão desapontados após o teste de Valência. Agora preparamos atualizações para o teste de fevereiro em Sepang. Lá veremos melhorias, agora temos mais compreensão e estamos bem preparados para Sepang. Fecha aspas, disse ele. Como o gerente da equipe Yamaha, Mario Meregali, declarou recentemente em uma entrevista ao Gazeta dello Sport, para os efeitos do trabalho da ING Marmorini, só serão então vistos em 2024. E surgiram especulações de que a Yamaha poderia então competir com um motor V4, completamente novo, como todos os outros 4 concorrentes na MotoGP. Mas na Yamaha, a possível mudança para um conceito V4 não está confirmada, mas ele também não foi negado oficialmente. Sobre isso falamos em um vídeo aqui no canal. Pesquise aí, a Yamaha vai vir com o motor V4 ou não? Bem bacana esse vídeo. E de qualquer forma, a Suzuki provou nos últimos 3 anos que uma fábrica também pode ter sucesso com um motor em linha.
A Suzuki até desistiu do Campeonato Mundial de MotoGP no final de 2011 para desenvolver um 4 cilindros em linha com a designação GSX-RR, em vez do mal-sucedido motor V4 do GSV-R. Ninguém na Yamaha quer comentar oficialmente os planos exatos do ING Marmorini, que vem da Fórmula 1, mas a Yamaha considera altamente improvável que um conceito básico de motor completamente novo seja desenvolvido para a M1 em 2024, porque os atuais regulamentos de tecnologia são estipulados apenas até o final de 2026. Os membros da Aliança de Fabricantes MSMA decidiram chegar a um acordo sobre os regulamentos para os anos 2027 a 2031, na próxima temporada. Assim que os regulamentos forem definidos até 2031, todos os fabricantes da MotoGP começarão a pensar em que tipo de motor irão projetar para aquela temporada. Vamos aos tempos. Teste de Valência, lá de 8 de novembro. Resultados: Luca Marini, 1:30.0. Vinhales, da Aprilia, mais 2 décimos. Bezzecchi, da Ducati, mais 2 décimos. Oliveira, da Aprilia, mais 3 décimos. Spargaró, Aprilia, 3 décimos. Di Giannantonio, Ducati, 4 décimos. Brad Binder, KTM, 4 décimos. Martin, Ducati, meio segundo. Quartararo, Yamaha, meio segundo. Bastianini, Ducati, meio segundo. Zarco, Ducati, meio segundo. Bagnaia, Ducati, 6 décimos. Marc Marques, Honda, 6 décimos. Morbidelli, Yamaha, 6 décimos. Alex Marques, Ducati, 6 décimos. Spargaró, Gasgas, 7 décimos. Jack Miller, KTM, 7 décimos. Mir, Honda, 8 décimos. Nakagami, Honda, 1.0. Rins, Honda, 1.1. Raul Fernandes, Aprilia, 1.3. Augusto Fernandes, Gasgas, 1.6. E o Pirro, da Ducati, piloto de testes, 2.7 segundos. Foi o mais lento. Vamos ao chat. Nossos espectadores hoje caprichando aí nos comentários. Isso é muito bacana. O Nilo Bob: creio que nessa temporada 2023 o top 3 candidatos ao título serão Marc Marques, Fábio Quartararo e Enea Bastianini. E pra vocês? Olha, eu boto aí com certeza o Pecco Bagnaia. Deixa eu pensar, eu não costumo eleger os melhores, né? Posso dizer vários melhores, isso sim. Eu não gosto de ter torcida aqui, não gosto de dizer, eu acho que esse vai ser campeão, porque daí nas narrações eu vou acabar puxando para esse lado, para aquele, né? Isso eu não acho legal, eu gosto de ser imparcial e assim eu sou aqui no canal durante as narrações das corridas, né? Deixa eu ver quem mais posso colocar nessa lista, além do Pecco Bagnaia. Quem sabe o... Cadê ele aqui? O John Mir, por que não, né? Claro que a adaptação a Repsol é muito complicada, né? Jack Miller, por que não também? Quem mais aqui? Jorge Martin, talvez queira mostrar que a Ducati errou com ele. O Alex Spargaró, por que não? Foi candidato ano passado. Miguel Oliveira, nossa torcida, temos muitos portugueses aqui no canal, né? Inscritos no canal. Quem mais? Acho que esses, né? Esses que eu falei. Mas a sua lista, top 3 aí, é bem interessante. Pode ser que sim, né? Esses 3 que eu citei são capazes de tirar leite de pedra, por isso minha aposta fica entre eles. Qualquer outro nome para mim será uma saborosa surpresa. Obrigado, Nilo, pelo seu comentário. Comente aí quais são os seus palpites. Próxima matéria. Imagem relacionada na tela, já chegou no final da live quase, né? Temos ainda mais 3, né? 3 matérias. Segundo o site Corse de Moto, este ano serão acrescidas 2 novidades, ambas sob o lema Pela Saúde dos Pilotos. Especificamente, os pilotos serão testados inesperadamente para álcool no sangue, é verdade, bafômetro nos fins de semana de corrida.
E, por outro lado, o endurecimento da FIM no que diz respeito aos casos de concussão. O procedimento será semelhante aos testes antidoping introduzidos por várias temporadas. A cada corrida marcada pelo calendário serão sorteados 3 pilotos, não necessariamente da MotoGP, ou determinados perfis serão chamados a critério dos comissários. Os pilotos serão submetidos a testes do bafômetro e ou exame de sangue, ficando à disposição para serem convocados no período compreendido entre 12 horas antes da sessão inaugural de treinos livres, e 30 minutos após o término da prova. A ofensa consistirá em exceder um nível de álcool no sangue de 0,1 gramas por litro, muito baixo, tendo em conta que na Europa, mais precisamente na Espanha, o nível de alcoolemia é considerado normal se for inferior a 0,50 grama por litro. G por litro, né? Em suma, os pilotos serão afetados da seguinte forma: exclusão imediata do fim de semana de corrida e até possibilidade de desclassificação de vários grandes prêmios. E sobre as concussões, temos o SCA T5, a quinta versão da Sports Concussion Assessment Tool, uma ferramenta padronizada e unificada para avaliação de concussão em vários esportes. Os médicos de carreira devem implementá-la diante de qualquer suspeita, evitando assim a repetição de alguns episódios ocorridos recentemente. Um exemplo claro é o Raul Fernandes, que conseguiu voltar à moto depois de uma queda terrível e claramente tonto. É uma ação tardia, mas muito necessária, pois os pilotos e equipes, na maioria das vezes, podem provavelmente colocar o trabalho e as vitórias acima de tudo. Me diz aí nos comentários, será que um piloto é capaz de ir pilotar bêbado? Até porque a perda de líquidos numa corrida é muito grande, né? Se tiver álcool no sangue, então vai ficar pior ainda. Dor de cabeça, uma coisa que costuma vir também, se você fizer esforço tendo ingerido álcool. Enfim. Tá gostando? Deixa o like, se inscreva. Acione o sininho, clique em todas as notificações. Brad Binder espera que os fãs da MotoGP voltem a lotar os circuitos e vou trazer também aqui o público, como foi o público em 2022. Mais uma matéria que você não acha em outros canais. Enquanto alguns eventos da MotoGP como Le Mans, também Sachsenring, Assen, Spielberg e Valência em 2022 foram literalmente invadidos pelos fãs após 2 anos de pandemia, com corridas fantásticas e rigorosas restrições de acesso. Vários organizadores do GP reclamaram da decepção com o número de espectadores no ano anterior. Por exemplo, Mugello, Misano e Aragão. Claro, os pilotos da MotoGP também preferem competir em frente a arquibancadas lotadas, que os pilotos sentiram muita falta, os 2 anos de pandemia de Covid-19, Muitas vezes se sentiam como se estivessem fazendo um teste particular, pois tinham as arquibancadas esvaziadas às 14 horas. No domingo, alguns eventos eram então limitados a 5 mil ou 10 mil torcedores. Nas arquibancadas, muitas vezes apenas cada segundo assento podia ser vendido, vertical, horizontal e diagonal, para poder cumprir as restrições de distância. O piloto de fábrica da Red Bull KTM, o Brad Binder, sabe que as pessoas estão bastante preocupadas com o aumento dos preços de energia e alimentos e a alta inflação em sua terra natal, a África do Sul. E é por isso que ele não tem grandes esperanças de um GP em casa em Kyalami. Ele fala, isso só funcionaria se o investidor privado assumisse os custos. Palavras do campeão de Moto3. E ele segue, claro que gostaria de ver assentos esgotados e arquibancadas naturalmente cheias em todos os lugares. Palavras do Binder em entrevista ao site speedweek.com. Ele segue, é o mesmo para todos os envolvidos, mas muitas vezes vimos arquibancadas bastante vazias em 2022, enquanto outras corridas foram extremamente bem atendidas. Mas sempre há altos e baixos em todas as áreas. Espero que o mau comparecimento tenha ficado para trás por muito tempo e que as coisas estejam melhorando agora. Espero que os fãs voltem ao circuito e se emocionem com esse show incrível que os eventos da MotoGP oferecem. O GP de Valência atraiu 92.166 espectadores apenas no dia de corrida. Olha só, Abre aspas.
Como antes do Corona, o organizador poderia ter montado e vendido outra arquibancada com 10 mil lugares, fecha aspas, palavras do CEO da Dorna, o Carmelo Espeleta. E ele segue, mas ele estava com medo de que o Campeonato Mundial de MotoGP fosse decidido de antemão. Então, decidiu. Contra isso, fecha aspas. Vamos ver então os números de público que teve em todas as corridas do ano passado. Vamos navegar aqui no nosso site e trazer a informação para você. Já vi aí a velocidade que abre minhas páginas, olha só como é veloz a abertura das páginas do nosso site. Aguardem, no fim da live eu vou falar sobre o nosso site. Navegue nele, tem muita informação por aqui. Vamos lá então. Data. Pista Losail no Catar. Total 17.900 pessoas. Mandalika, Indonésia, 102 mil. Não é à toa que o Indonésia é apaixonado, né? Argentina Termas, 186 mil. Já fui lá pessoalmente. Muitos brasileiros vão. E vão de moto muitas vezes, né? Austin, no Texas, não foi especificado. Portimão, Portugal, 75 mil. Jerez, na Espanha, 123 mil. Le Mans, na França, olha só, 225 mil. Mugello, Itália, 74 mil. Barcelona, na Espanha, 114 mil. Sachsenring, na Alemanha, 232 mil. Assen, na Holanda, 158 mil. Silverstone, no Reino Unido, 100 mil. Spielberg, na Áustria, 167 mil. Misano, na Itália, 101 mil. Aragão, na Espanha, 86 mil. Motegi, no Japão, 57 mil. Buriram, Tailândia, 178 mil. Phillip Island, na Austrália, 91 mil. Sepang, na Malásia, 163 mil. E Valência, na Espanha, 170 mil. O maior aqui foi, então, Sachsenring, na Alemanha. Que legal, né? Total de espectadores, 2022, 2.427.928. Deixa eu colocar essa imagem aqui na tela. Olha só. Certamente a ausência do Rossi na MotoGP é o motivo do mau resultado do público em Mugello, né? Esses fãs Nutella, eu sempre digo, né? A faixa aqui traduzida aí diz: Mugello sem vale é como uma boate sem mulheres. Que coisa, né? Pois é. Ô, fãs Nutellas, né? Saiu o Rossi, não vem mais graça na MotoGP. Não dá pra entender, mas tudo bem. Ser humano é ser humano, né? Cada um é programado de um jeito. Último assunto. Quartararo retorna aos treinos de MX. Antes, vamos ao chat. Abraço aqui ao Nilo Bob, participando bastante hoje. Você que chegar no fim da live aí pode comentar nos comentários também. Tá valendo. Minha opinião é com base na consistência. Se referindo, né, ao seu top 3, né, que eu falei antes. Dos favoritos dele para o título. Valeu, Bob. Aquele abraço. Vamos lá então, dando sequência. 45 dias após sofrer uma pequena fratura na mão esquerda durante um treino de motocross, Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha MotoGP, voltou à terra com a estrela de Moto2, Tony Arbolino, da ELF Mark VDS Racing Team, lá nos Estados Unidos. Falando durante a apresentação da equipe Yamaha, Quartararo admitiu que a parada de inverno tem sido intensa desde que contraiu a lesão na mão.
incapaz de treinar em uma moto MX enquanto estava lesionado, preparativos para a campanha de 2023 foram prejudicados e limitados a muitos exercícios aeróbicos. Em outras palavras, treinar é muito mais chato do que correr em uma pista de motocross o dia todo. Ah, com certeza, né? Os preparativos para 2023 vão realmente acelerar para Quartararo nas próximas semanas, antes que o campo da classe rainha vá para o circuito internacional de Sepang para o tão aguardado teste oficial de 3 dias. Lá veremos onde ele e a Yamaha se comparam inicialmente com seus rivais. Certo, amigos, estes foram então os assuntos de hoje. Lembrando que durante a semana eu vou mandando os cortes desse vídeo com legendas, claro. Mas antes de me despedir, um recado. Chegou até aqui? Então deve ter gostado, né? De mais esta live do canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Todo dia tem vídeos aqui com muita coisa interessante para você. Aqui falamos do mundo das lutas com o UFC, automobilismo com principalmente a Fórmula 1 e o motociclismo com a MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E, Mundial Superbike. Considere compartilhar também nossos links em seus contatos e ajudar o canal a crescer e trazer mais e mais conteúdo. Lembrando que nós transmitiremos ao vivo as melhores corridas e lutas de 2023. Acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes, esse que está aqui na tela para você. Segue também o nosso Pix. Você que gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. 2 Pix, 2 chaves para você colaborar. Você que mora no Brasil e pode usar o Pix. E também no nosso site que eu mostrei aí, na página inicial ali tem os nossos produtos e serviços que oferecemos. Nós fornecemos provedores de site. Faça um teste aqui no nosso site. Você viu eu abrindo as páginas, veja como abre na velocidade da luz. Super rápido. Seu site próprio está lento? Está caro? Então considere migrar para o nosso fornecedor, o nosso servidor. Informa tudo. Os detalhes estão ali no site. Também fornecemos outros produtos e serviços, como computadores e peças, gravações para rádios e muito mais. Acompanhe tudo na nossa página Informa Tudo. Link está também aqui na descrição. Por hoje é isso, meus amigos. Essa foi mais uma live. Obrigado a todos e até a próxima. E não esquece, acelera o mundo! A qualquer momento estaremos de volta com mais informação. Valeu!